Há momentos na vida em que você sente, mesmo sem saber explicar, que algo dentro de você está mudando silenciosamente. É como se uma conversa profunda estivesse acontecendo no fundo da alma, uma negociação íntima que ninguém mais vê, mas que você pressente. Chico Xavier dizia que antes do espírito deixar o corpo, existe um entendimento final dentro da própria consciência. Um ajuste entre aquilo que se viveu e aquilo que ainda precisa ser compreendido. Não é um pacto no sentido humano, mas uma espécie de acerto interno, onde a alma revisa sua própria jornada e encontra sentido no que parecia confuso. Esse acordo não surge apenas nos últimos instantes físicos. Para Chico, ele começa muito antes, às vezes anos antes da partida. Surge em forma de intuições, pressentimentos, mudanças de comportamento e uma sensibilidade estranha que se intensifica com o tempo. Pessoas que estão se aproximando do fim, ainda sem saber, passam a olhar a vida com outra perspectiva. Pequenos conflitos perdem importância, mágoas antigas se diluem e até questões que antes pareciam urgentes deixam de ter peso. É como se a alma começasse a se preparar, reorganizando prioridades, escolhendo o que realmente importa levar consigo. Muitas famílias relatam que, semanas ou meses antes de alguém partir, a pessoa começa a agir de maneira diferente. Ela simplifica diálogos, evita discussões, demonstra uma calma inesperada. Chico explicava que isso ocorre porque o espírito inicia um processo de despedida interna, uma reconciliação silenciosa com a própria história. Não é raro que a pessoa se torne mais afetuosa, mais reflexiva, mais aberta a conversas profundas. Ela parece compreender intuitivamente que está fechando um ciclo. Não há medo nessa percepção. Há uma lucidez suave, como quem entende que uma etapa está chegando ao fim e outra está prestes a começar. Esse acordo interior também envolve olhar para trás e reconhecer o impacto de cada escolha. Inconsciência revê gestos, recorda pessoas, repassa lembranças, não como julgamento, mas como um entendimento. Para Chico, esse processo é necessário para que a alma não parta com pesos desnecessários. O espírito busca aliviar a própria bagagem emocional, liberar culpas, perdoar e ser perdoado, mesmo que tudo aconteça apenas dentro do coração. Muitas vezes, a pessoa faz comentários espontâneos sobre o passado, toca em assuntos que havia guardado por décadas, reconecta-se com momentos que pareciam esquecidos. É a alma reorganizando memórias para seguir mais leve. Há também um sentimento de gratidão que costuma aparecer. É um reconhecimento pelas pessoas queridas, pelas oportunidades e até pelos desafios enfrentados. Quem está se aproximando da transição começa a enxergar beleza em detalhes que antes passavam despercebidos. O cheiro de café pela manhã, o som da chuva, o riso de um neto, o calor de um abraço. Chico ensinava que esse despertar emocional é uma forma de a alma se despedir do mundo material com ternura, absorvendo os últimos aprendizados, como se estivesse recolhendo flores antes de atravessar uma ponte. Outra característica desse momento é a busca por silêncio. Não o silêncio da solidão, mas um recolhimento natural. A mente deseja descanso, paz, serenidade. É comum que a pessoa diminua o ritmo, durma mais, fale menos. Para Chico, o espírito começa a circular entre dois planos de forma sutil, preparando-se para a mudança. Esse intervalo, entre o aqui e o além, não causa sofrimento. Pelo contrário, traz uma sensação de acolhimento. A alma vai se ajustando, como quem afrouxa nós internos que estavam apertados há anos. E mesmo quando esse processo não é perceptível externamente, ele acontece no íntimo. Todos, sem exceção, passam por essa preparação. Às vezes, ela ocorre rápido, às vezes se estende por muito tempo, mas sempre envolve uma espécie de acerto final, um último alinhamento entre o que a alma viveu e o que ainda
terá pela frente. É um gesto de sabedoria espiritual, uma reconciliação profunda consigo mesma antes de seguir adiante. À medida que esse ajuste interno se aprofunda, algo curioso começa a acontecer. A pessoa passa a sentir uma presença suave ao redor, uma espécie de amparo invisível que não se explica pelas palavras. Chico Xavier dizia que, nos bastidores espirituais, amigos desencarnados e mentores começam a se aproximar muito antes do momento da partida. Eles não vêm para levar, mas para amparar, orientar e diminuir o medo que costuma acompanhar o ser humano diante do desconhecido. É como se o espírito percebesse de forma instintiva que não estará sozinho na travessia. Muitos que acompanham parentes doentes relatam que eles conversam sozinhos, sorriem para o nada, gesticulam como se alguém estivesse ao lado. Do ponto de vista espiritual, não se trata de delírio, mas de contato. O véu entre os planos começa a se tornar mais fino, permitindo que a pessoa sinta aquilo que sempre existiu, mas que a correria da vida física normalmente impede de perceber. Chico explicava que esse estado é uma bênção, não um sinal de fraqueza. A alma começa a se lembrar do que sempre soube, que pertence a uma realidade maior, que a existência não termina no último suspiro. Essa aproximação espiritual também desperta uma sensibilidade especial. A pessoa passa a interpretar sentimentos com mais profundidade, percebe detalhes que antes ignorava, desenvolve uma intuição mais clara. É comum que ela se torne mais atenta à própria consciência, como se estivesse ouvindo uma voz interior que sempre esteve ali, mas que agora ganha nitidez. Para Chico, esse é o momento em que o espírito se desprende levemente da matéria, recuperando parte de sua lucidez original. Não é uma ruptura brusca, mas um movimento gradual, delicado, semelhante ao anoitecer, quando o céu muda aos poucos até que a noite se instala por completo. A alma, nesse estágio, começa a entender suas necessidades espirituais de forma intuitiva. Se havia conflitos não resolvidos, a pessoa sente vontade de conversar, pedir perdão, esclarecer. Se havia alguém de quem se afastou, pode surgir o desejo de reencontrar. Se guardou palavras dentro do peito por anos, pode sentir que é hora de dizer. Esse impulso não é racional, é espiritual. É a alma ajustando o que ainda dói para não carregar nada desnecessário ao partir. Como dizia Chico, o espírito tenta fechar portas internas com delicadeza para que nenhuma pendência se transforme em peso depois. Há também casos em que a pessoa, mesmo já muito frágil, demonstra uma força inesperada por alguns dias. Ela conversa mais, se alimenta melhor, parece até melhorar. Muitas famílias interpretam isso como recuperação, mas Chico explicava que é um fenômeno comum, um último lampejo de energia, como se a alma reunisse suas últimas forças para concluir o que restou. Esse impulso final costuma vir acompanhado de uma serenidade profunda, uma clareza que surpreende quem está por perto. O espírito entende que a travessia está próxima e organiza seus passos com calma. Outro ponto importante é que nessa etapa, medo e apego começam a perder espaço. A pessoa passa a encarar a morte não como um fim trágico, mas como uma continuidade natural. Isso não significa ausência de dor ou saudade. Significa compreensão, significa aceitação amadurecida. Chico dizia que a alma, ao perceber a aproximação da mudança, começa a lembrar que já passou por isso outras vezes, em outras vidas, e que sempre encontrou acolhimento do outro lado. Essa lembrança não é racional, mas emocional, um reconhecimento profundo, quase ancestral, do caminho pelo qual já caminhou. E quando essa sensação se instala, a pessoa passa a valorizar as relações de um modo diferente. Pequenos gestos ganham grandeza, uma mão segurada, um olhar prolongado, uma frase simples, dita com sinceridade. Tudo isso se torna significativo.
É como se a alma estivesse reunindo fragmentos de luz para levar consigo. Chico dizia que nada do amor vivido se perde e que nos momentos finais o espírito se alimenta desse amor para fortalecer o próprio retorno ao plano espiritual. Assim, esse segundo movimento do acordo final não envolve despedidas explícitas, mas ajustes silenciosos, aproximação de espíritos amigos, fortalecimento da intuição, limpeza emocional, reconciliações espontâneas e uma serenidade que brota aos poucos. É a alma se preparando para o próximo passo, recolhendo tudo o que realmente importa antes de atravessar o limiar. Conforme esse processo interno avança, algo ainda mais profundo começa a se revelar. A alma passa a enxergar a vida com uma clareza que raramente se alcança durante os anos comuns da existência. É como se um véu fosse retirado, permitindo que a pessoa compreenda, de forma tranquila, a verdadeira dimensão das experiências pelas quais passou. Chico Xavier explicava que nesse estágio a consciência amplia seu olhar, conectando pontos que antes pareciam desconexos. Aquilo que parecia injusto ganha contexto. Momentos de dor se mostram como oportunidades de crescimento. Vínculos difíceis se revelam parte de compromissos espirituais mais antigos. Essa compreensão não chega acompanhada de euforia, mas de serenidade. A pessoa não se vangloria do que fez de bom, nem se condena pelo que considera erros. Ela simplesmente reconhece, com humildade, o próprio caminho. Chico dizia que esse é um dos atos mais nobres do espírito, encarar a própria história sem filtros, sem máscaras, sem medo. Nesses instantes, a alma percebe que tudo o que viveu fez sentido dentro de uma lógica maior, ainda que ela não conseguisse perceber isso enquanto estava mergulhada nas preocupações do cotidiano. É também durante esse período que muitas pessoas desenvolvem um olhar mais compassivo. Elas passam a compreender melhor as falhas de quem conviveu com elas. Podem demonstrar ternura por alguém com quem tiveram conflitos por longos anos, ou se mostram mais pacientes com situações que antes geravam irritação. Chico explicava que a alma, ao se aproximar do retorno ao plano espiritual, lembra-se do quanto todos estamos aprendendo simultaneamente e de como cada um carrega suas próprias dores e desafios. Surge uma compaixão silenciosa, que não precisa ser declarada. É um gesto íntimo, mas poderoso, que purifica a consciência. Ao mesmo tempo, a percepção espiritual se intensifica. O tempo parece mudar de ritmo. A pessoa pode ter sonhos mais vívidos, encontros simbólicos durante o sono, lembranças que não sabe de onde vieram. Chico dizia que esses episódios são visitas espirituais, diálogos sutis ou pequenas orientações que ajudam a alma a se fortalecer. Às vezes, esses sonhos trazem figuras queridas que já partiram, e a pessoa acorda com uma calmaria profunda, como se tivesse recebido um consolo que não se encontra nas palavras humanas. Para ela, esses encontros possuem um significado que nem sempre consegue explicar. Nessa fase, o corpo físico, que já começa a se enfraquecer, passa a se tornar menos importante. A pessoa presta menos atenção às dores, preocupa-se menos com desconfortos e, em muitos casos, parece desligar-se de necessidades materiais. Ela come pouco, dorme muito, evita excessos. Chico dizia que o espírito vai se desapegando naturalmente, preparando-se para abandonar a vestimenta que utilizou durante toda a vida. Não é um abandono triste, mas uma liberação gradual. A força vital se recolhe aos poucos, como uma chama que diminui suavemente antes de se extinguir. Curiosamente, nesses momentos, a pessoa muitas vezes demonstra uma sabedoria que surpreende aqueles que convivem com ela. Pode dar conselhos profundos, fazer observações sensíveis ou expressar sentimentos com uma sinceridade que nunca havia mostrado.
É como se estivesse traduzindo em palavras simples verdades que só agora se tornaram claras. Chico dizia que isso acontece porque a alma está mais próxima da sua essência, menos influenciada por medos, expectativas ou aparências. Ela fala a partir de um lugar de autenticidade, como se estivesse entregando ao mundo as últimas sementes de luz antes de partir. Também é comum surgirem momentos de aparente lucidez após períodos de confusão. Pessoas que estavam debilitadas, desorientadas ou muito fracas podem de repente falar com clareza, reconhecer familiares, pedir algo específico ou expressar sentimentos guardados. Essa lucidez não é um milagre biológico, segundo Chico, mas uma espécie de janela espiritual. É a alma tentando concluir o que falta, finalizar conversas, deixar uma mensagem importante ou simplesmente agradecer pela presença dos que ama. E enquanto tudo isso acontece, a pessoa passa a sentir que está sendo preparada para algo maior. Não se trata de uma certeza racional, mas de uma sensação profunda, quase instintiva, de que está se aproximando de uma realidade mais ampla. É um reconhecimento silencioso. A vida continua, mesmo quando o corpo parece se despedir. A paz que acompanha essa percepção é o sinal mais nítido de que o espírito está completando uma etapa importante do seu acordo interior. Quando esse estado de expansão interior se aprofunda, a pessoa começa a experimentar uma espécie de distanciamento emocional de situações que antes despertavam preocupação ou inquietação. Não é indiferença, mas uma serenidade que nasce da compreensão da vida como um ciclo contínuo. Chico Xavier explicava que nessa etapa a alma passa a reconhecer que não controla tudo e, paradoxalmente, é justamente essa aceitação que lhe traz tranquilidade. O espírito percebe que cada pessoa segue seu próprio caminho e que ninguém pode carregar a responsabilidade pelo destino de outro. Por isso, a ansiedade diminui e um senso de entrega toma o lugar da resistência. Esse desprendimento também se manifesta nos relacionamentos. O afeto permanece, muitas vezes até se intensifica, mas a necessidade de cobrar, exigir, discutir ou provar qualquer coisa desaparece. É como se a alma, cada vez mais consciente do que realmente importa, abandonasse comportamentos que antes pareciam essenciais. Chico dizia que quando o espírito entende que está se aproximando do retorno à dimensão espiritual, ele solta as amarras emocionais que ainda o prendem, não porque está se afastando das pessoas, mas porque está aprendendo a amá-las sem expectativas, de forma mais leve. Em alguns casos, surge o desejo de reorganizar objetos pessoais, entregar pertences, resolver assuntos práticos. Pessoas idosas ou doentes começam a dar destinos a roupas, documentos, cartas antigas. Outras expressam vontade de ver alguém específico, pedir desculpas ou agradecer. Chico explicava que isso é uma espécie de preparação natural. A alma se organiza, coloca ordem no que ainda está disperso, como alguém que arruma a casa antes de uma viagem importante. Nada disso é feito com tristeza. Ao contrário, muitas vezes é acompanhado de uma sensação de alívio. Há também um fenômeno curioso. A percepção do tempo se modifica. Para a pessoa que está passando por essa transição interior, minutos podem parecer horas e dias podem parecer segundos. Ela alterna momentos de grande clareza com períodos de recolhimento profundo. Chico dizia que isso acontece porque o espírito está menos preso às limitações físicas. A consciência começa a se mover entre planos diferentes e essa alternância cria uma sensação de tempo mais fluido. É como se a alma estivesse ensaiando o desprendimento total que acontecerá em breve. Outro aspecto marcante dessa fase é o surgimento de uma paz que não depende das circunstâncias externas. Mesmo que o corpo esteja enfraquecido, mesmo que existam dores ou limitações, a alma encontra uma calma que parece
vir de dentro como se fosse alimentada por algo que não pertence ao mundo material. Chico comparava esse estado a uma luz suave que envolve a pessoa por completo, trazendo conforto mesmo nos momentos mais difíceis. Aqueles que acompanham alguém nesse processo muitas vezes percebem isso. O semblante se torna mais leve, os traços mais tranquilos, a respiração mais serena. Essa serenidade faz com que a pessoa compreenda a vida com mais profundidade. Coisas pequenas, antes ignoradas, ganham um valor inesperado. Às vezes ela expressa gratidão por detalhes simples, como o cheiro de um cobertor limpo, a luz que entra pela janela, a presença silenciosa de alguém sentado ao lado. Para Chico, isso é sinal de que a alma está absorvendo tudo o que pode antes de seguir adiante, guardando pequenas porções de carinho que servirão de alimento emocional na etapa seguinte da jornada. E enquanto esse silêncio cresce dentro da pessoa, a alma continua fazendo ajustes internos. Ela libera medos antigos, solta ressentimentos guardados, entende melhor escolhas que antes pareciam confusas. É um processo que não depende de religião ou crença. Acontece com todos, porque todos carregam dentro de si essa sabedoria espiritual. Chico explicava que nesse ponto o espírito está quase cumprindo integralmente o acordo final consigo mesmo. Reconhecer sua história, pacificar seus sentimentos, agradecer pelas experiências e alinhar sua energia para o retorno. Nesse momento, muitos familiares percebem que a pessoa parece estar entre dois mundos. Há dias em que ela conversa como sempre conversou, e dias em que parece distante, olhando para um ponto vazio, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais escuta. Para Chico, esse comportamento é perfeitamente natural. A alma já começa a enxergar o plano espiritual, ainda que de forma sutil. Ela percebe presenças, recebe impressões, sente uma espécie de acolhimento que não cabe em palavras. Essa fronteira, suave entre a vida material e a vida espiritual, prepara o espírito para a etapa seguinte. A alma não parte de repente. Ela se prepara, se ajusta, se pacifica. E é nesse equilíbrio silencioso que o acordo final continua se desenvolvendo, preparando o terreno para o instante da transição. Quando o espírito entra nessa fase mais delicada, algo profundamente simbólico começa a acontecer. A sensação de presença amorosa ao redor se intensifica, como se a pessoa estivesse envolvida por uma energia que a protege e acalma. Chico Xavier dizia que na etapa final do acordo interior, os laços espirituais se tornam mais evidentes. A alma começa a reconhecer, mesmo que de modo intuitivo, aqueles que sempre a acompanharam ao longo da vida. Familiares desencarnados, amigos antigos, mentores dedicados. Não é raro que a pessoa mencione nomes de entes queridos já falecidos ou descreva encontros durante o sono que parecem reais demais para serem apenas sonhos. Esses episódios, segundo Chico, são momentos de preparação. O espírito é amparado, acolhido e tranquilizado para que não sinta medo diante da mudança que se aproxima. É como se recebesse instruções suaves, explicações delicadas, lembretes de que a vida não termina na matéria. A alma, então, começa a se desligar com mais confiança, sabendo que o próximo passo não será uma queda no vazio, mas um retorno a uma casa que conhece desde outras existências. Esse sentimento de familiaridade reduz o temor e amplia a aceitação, permitindo que a transição ocorra com mais harmonia. Nessa etapa, a pessoa costuma alternar momentos de conexão profunda com o mundo espiritual e instantes de interação afetiva com a família. Às vezes, ela abre os olhos, segura uma mão, sorri e logo depois volta a um estado de quietude. Chico explicava que essas mudanças não são sinais de fraqueza, mas de deslocamento da consciência. O espírito vai se adaptando ao ambiente espiritual e, ao mesmo tempo, se despedindo da vida material. São dois movimentos acontecendo simultaneamente, como se a pessoa estivesse caminhando em duas estradas que lentamente se unem.
Também é comum que, pouco antes da partida, a alma experimente um alívio emocional profundo. Pessoas que passaram longos períodos de angústia ou medo podem demonstrar calma inesperada. A respiração se torna mais suave, o semblante mais relaxado. Chico dizia que, nesse ponto, grande parte das dores que o espírito carrega começa a ser dissolvida pelos amigos espirituais. Mágoas antigas, vergonhas silenciosas, arrependimentos que a pessoa nunca admitiu, tudo isso é trabalhado com cuidado, para que ela não leve consigo cargas que podem dificultar o despertar no plano espiritual. Ao mesmo tempo, a pessoa parece enxergar a própria vida com uma lucidez serena. Ela reconhece quem esteve ao seu lado, quem lhe deu amor, quem lhe ofereceu companhia. Pode segurar a mão de alguém e, sem precisar de palavras elaboradas, transmitir gratidão. Para Chico, esse é um dos momentos mais nobres do espírito, o instante em que ele honra seus afetos de modo simples, verdadeiro e silencioso. É como se a alma deixasse uma bênção para aqueles que ficam, uma energia que continua presente mesmo depois que o corpo descansa. Há ainda outro fenômeno muito comum. A pessoa parece esperar alguém específico para partir. Pode aguardar a chegada de um filho, de um amigo, de um parente distante. Chico dizia que muitas vezes o espírito deseja resolver um último laço antes de seguir viagem. Não se trata de apego, mas de encerramento. Quando esse encontro acontece, seja presencialmente, seja por uma lembrança que surge de repente, a alma sente que cumpriu tudo o que precisava. É como se uma porta interna se fechasse com suavidade. À medida que a consciência espiritual se expande, a pessoa começa a perder o medo da morte. Mesmo que não fale sobre isso, sua energia revela aceitação. Algumas sorriem levemente, outras olham para um ponto fixo como se reconhecessem algo invisível aos olhos físicos. Chico dizia que nessa etapa, muitos espíritos já enxergam a luz que os acompanha, uma espécie de convite para continuar a jornada. Essa luz não é metáfora. Para a alma, ela é tão real quanto qualquer imagem terrestre. É um sinal de que o acordo final está chegando ao desfecho natural. E então, antes do instante decisivo, o espírito mergulha em um silêncio profundo. Não é inconsciência plena, mas um estado de transição. O corpo parece dormir, mas a alma está desperta. Ela escuta, percebe, sente. Esse silêncio não é vazio, é preparação. É o último movimento antes do desprendimento completo. O ponto em que o espírito reúne suas últimas impressões da vida terrena e se prepara para atravessar o limiar com serenidade. No instante final dessa jornada silenciosa, quando o corpo parece adormecer profundamente, a alma completa o último gesto do acordo que começou muito antes. Chico Xavier explicava que esse momento não é de ruptura violenta, mas de libertação suave. A separação entre espírito e matéria ocorre de forma gradual, como alguém que desfaz um laço apertado com extremo cuidado. O corpo perde força, mas a consciência começa a despertar para outra realidade, percebendo sons, sensações e presenças que transcendem o mundo físico. Não há escuridão, não há queda, há um alívio crescente, como se um peso antigo finalmente deixasse de existir. Esse despertar espiritual inicial é acompanhado de acolhimento. Assim que o laço corporal se afrouxa, amigos desencarnados e mentores se aproximam com delicadeza. Eles não puxam, não pressionam, não forçam nada. Apenas orientam, envolvendo a alma em uma vibração que transmite segurança. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam essa mesma sensação, uma calma profunda, uma espécie de abraço invisível que dissolve o medo. Chico dizia que isso acontece porque o espírito, ainda sensível ao que deixou para trás, precisa sentir-se amparado para não se confundir com o próprio desprendimento. À medida que se afasta do corpo físico, a alma percebe que continua existindo plenamente.
Ela escuta vozes, mas não com os ouvidos. Vê presenças, mas não com os olhos. Sente amor, mas sem depender das emoções terrenas. A lucidez desperta aos poucos e o espírito se vê diante da oportunidade de compreender o que acabou de viver. Esse momento é marcado por serenidade, não por julgamento. Chico explicava que a pessoa não é acusada nem criticada. Ela apenas observa, com sinceridade e gentileza, quem foi, o que construiu e o que ainda precisa aprender. O corpo terreno permanece para trás, enquanto a alma segue seu caminho. Muitas vezes, o espírito ainda acompanha por instantes aqueles que ama, observando gestos, ouvindo palavras, percebendo emoções, não por apego, mas por gratidão. Esse período é curto, pois os mentores ajudam o espírito a seguir adiante, evitando que se prenda ao sofrimento dos que ficam. Chico dizia que nesse momento a missão terrena está concluída e a alma precisa avançar para encontrar as próximas etapas de sua evolução. Logo depois desse primeiro despertar, o espírito passa por uma adaptação natural. Ele recupera lembranças mais antigas, compreende vínculos espirituais que antes não reconhecia e, com o tempo, reencontra seres queridos que o aguardavam. Esses reencontros não são fantasias, são experiências emocionais profundas que devolvem ao espírito a sensação de pertencimento. Chico dizia que muitos reencontram mães, pais, avós, filhos, companheiros que partiram cedo demais. Esses encontros dissolvem qualquer resquício de medo e reafirmam que a vida continua, sempre. Nesse ambiente de acolhimento, a alma revisa sua história recente com clareza renovada. Ela entende suas escolhas, reconhece seus sentimentos, identifica onde acertou e onde ainda precisa crescer. Não há castigos, apenas aprendizado. O acordo final, então, se completa. A alma reconhece sua trajetória, aceita suas falhas com humildade, valoriza suas virtudes, agradece pelas oportunidades e se coloca disponível para as próximas experiências. É a conclusão de um ciclo e o início de outro, sempre conduzido por amor e sabedoria. Enquanto isso, na Terra, aqueles que ficam guardam memórias, emoções, conversas e gestos. Chico ensinava que nenhum laço de afeto se perde. A alma que partiu continua próxima, não como uma sombra presa ao mundo, mas como uma presença brandamente perceptível. Ela acompanha, inspira, protege quando possível. Nunca interfere no livre-arbítrio, mas permanece conectada pelo vínculo que atravessa vidas e mortes. Para o espírito que parte e para aqueles que permanecem, o amor é a ponte que mantém tudo unido. E assim, a jornada se fecha com serenidade. O que começou como um ajuste íntimo, cheio de reflexões e sentimentos, termina com um despertar luminoso em outra dimensão. A alma segue adiante, leve, consciente, amparada. Nada se perde, nada acaba. O último acordo que a alma faz antes de partir não é um pacto de despedida, mas de continuidade. Um reconhecimento de que a existência é maior do que a vida terrena e de que cada passo aqui ou no além é parte de um caminho eterno.